Esse é o Contraponto. Um tema com dois pontos de vista. Apresentação: Márcio Alvarenga. Está começando mais um Contraponto, um tema: impactos da IA na educação. Dois pontos de vista do professor e pesquisador do Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas da USP, ele que atua na área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial e robótica, professor Fernando Osório. Professor Fernando, bom dia, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia, sempre é um prazer retornar aqui ao Contraponto com temas tão interessantes e relevantes. E participa conosco também pela primeira vez a pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, ela que coordena o grupo de trabalho de educação sobre inteligência artificial responsável, e a professora Márcia Azevedo Coelho, a quem agradeço aí pela participação e cumprimento. Professora, bom dia. Bom dia, Márcio. Uma alegria estar aqui com vocês, com o professor Fernando, e vamos falar sobre esse assunto que é de maior interesse, não é, na atualidade, e nesse momento é importante discutirmos esse tema. Professor Fernando, eu li um artigo, um estudo, né, na realidade, feito pela professora Xiao Tan, que é assistente de inglês na Universidade Estadual de Utah, e ela estudou português, inclusive, aqui na Universidade de Brasília, né? E esse seu estudo, ele foi divulgado no dia 8 de junho, próximo passado, cujo título é Inteligência Artificial no Ensino e Desenvolvimento Profissional do Professor. É uma revisão sistemática, né? E dos estudos revisados, professor Fernando, 65% se concentraram na aplicação da IA no ensino, empregando aí tecnologias como a IA conversacional e tecnologias relacionadas, e também análise de ensino e aprendizagem. E aí a sua conclusão, ela aponta que a pesquisa sobre IA no desenvolvimento profissional de professores deve priorizar a exploração de questões éticas, tecnológicas, garantindo que essa integração da IA na educação seja eficaz e também responsável. E aí eu gostaria de ouvi-lo na sua avaliação. A aplicação da IA na educação tem sido feita de uma forma muito ampla. Algumas vezes, até eu diria que os alunos usam mais até do que os professores, né? Que eles têm mais essa capacidade de adaptação a tecnologias mais atuais. Mas esse uso ele tem dois lados. Tem o lado bom, obviamente, por uma tecnologia. A gente sabe o quanto que a tecnologia ela pode propiciar sistemas que auxiliam o ensino, que dão apoio, né, que trazem conteúdos. A internet é muito rica, porém, ela pode trazer problemas bastante sérios, né? Porque toda IA, primeiro que ela acaba fazendo um trabalho por uma outra pessoa, e aí a gente tem visto isso na educação, que os alunos delegam o trabalho para IA, né? Os professores também, alguns, infelizmente, delegam o trabalho para IA. E aí você não tem mais aquele aspecto humano da educação, que é muito importante, né? O aspecto social, humano, de relações, porque a IA não tem sentimentos, ela não tem consciência, ela não tem absolutamente a capacidade de entender o nosso mundo no nível que ele é, no nível físico de relações, de emoções, né? E de interações. E ela finge que ela tem essa capacidade, mas ela na realidade não tem. Então tem muita gente se enganando que está conversando com uma IA como se fosse uma pessoa e não é, absolutamente não é uma pessoa. E ela não está nem entendendo direito o que está acontecendo, ela está processando números. E aí as pessoas usam isso como um suporte e acabam exagerando, vamos dizer, nesse suporte, nesse uso exagerado da IA. Existe um estudo, inclusive, de Harvard, que demonstra que fizeram dois grupos, né? O grupo de alunos que usaram muita IA e os que não usaram.
E eles mostraram que a retenção de conteúdo é bem menor em quem usa IA. Por quê? Porque você não pratica, né? Antigamente você era obrigado a escrever, até eu como professor, eu vejo meus alunos, eles não têm caderno. E a escrita é um momento de retenção de conhecimento. Você explicar para uma outra pessoa um conteúdo é um momento de retenção de conhecimento. E a IA está substituindo tudo isso. Você não precisa escrever, porque está lá na internet, está lá na IA. Você não precisa explicar ou mesmo procurar um pouco mais, porque quando você vai. A diferença entre os mecanismos de busca e IA é que você tinha que ir buscar e analisar o conteúdo. Atualmente você não analisa, você já assume, não. A IA é algo muito superior que me entregou um conteúdo de qualidade que eu não preciso questionar, e está muito errado isso. Então, na educação, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de que as coisas vêm prontas, a gente, ser humano, sempre foi da lei do menor esforço, né? A gente quer ter menos trabalho e ser mais produtivo, só que ao ter menos trabalho e ser mais produtivo, simplesmente no output, na saída dos trabalhos escolares, não quer dizer que você aprendeu, que você reteve, que você analisou, que você pensou sobre aquilo, né? Então, isso é uma coisa bastante delicada. E fora o problema que também a gente depois tem de que a IA, algumas vezes, ela aprende, e quando ela aprende, ela pode aprender talvez alguma coisa não muito correta, adequada, ou ela pode até aplicar algum tipo de discriminação, né, na forma como ela está trabalhando os conteúdos. Contraponto, professor Márcia. Bom, na verdade é complemento, né? Não contraponto, porque eu concordo absolutamente com tudo que o professor Fernando disse, e essa é a função da educação. Então, qual seria a função da educação, e pensando desde a educação básica aqui, da formação inicial? Promover a compreensão de que os recursos com IA não devem ser substitutos, mas complementos e possibilidade de compartilhamento, né? Porque muitos recursos são muito bons em que nós não conseguimos fazer, por exemplo, em velocidade, em número de dados. Então, nós temos que trabalhar como complementariedade e não como substituição. Esse é o grande desafio de se ensinar, tanto para os professores, né, no letramento digital, especificamente algoritmo, quanto para os estudantes. Então, uma mudança de cultura, né? Nós pensarmos, e é uma cultura que nós desejamos muito, muito antes de se trabalhar com máquinas, que é a cultura da colaboração. Então, o que a gente entende é que a máquina na educação, ela pode ser um outro colaborador, assim como há colaboração entre pessoas e pessoas, estudantes e estudantes, estudantes e professores, e estudantes e máquinas, professores e máquinas, gestão e máquinas. Então, é nesse sentido que nós podemos fortalecer. E aí, então, não é um trabalho que eu vou dar para uma outra pessoa resolver para mim, e isso tem a ver também com uma cultura, né, de sempre usar um outro, né, e nós não queremos usar nem o outro, nem uma máquina para me substituir ou para fazer, mas aprender juntos. E a gente, nesse processo de colaboração, tem como ensinar a máquina também. E nesse processo de ensinar a máquina, nós também estamos aprendendo. Então, quando eu trago uma resposta, peço uma resposta para um chatbot, por exemplo, e eu vou aprofundar essa resposta, peço que ele aprofunde, que ele pesquise em outras fontes, que ele traga um contraponto. Isso é um processo de aprendizagem colaborativa entre máquinas e humanos, não é? Então, sim, ela finge saber de tudo, é isso mesmo, mas qual que é o intuito? É nós sabermos que ela finge, nós sabermos dos potenciais, nós não entendermos que ela é um ser humano,
Não, mas que ela tem potenciais que podem colaborar muito com a educação, né? Então, precisa escrever, sim, até muito mais nesse processo de colaboração, não é? Se a gente pensar que nós estamos usando para um processo formativo, então nós vamos escrever juntos, não é? Talvez eu não precise me preocupar com a estrutura textual a partir de um determinado momento, porque nisso os chatbots são muito bons, os LLMs são muito bons, né? Então, eu posso me preocupar muito mais com os conteúdos, com a análise crítica, com aprofundamentos, e também preciso ensinar para essa máquina, porque, como o professor disse, ela sempre vai me trazer vieses. Então, eu preciso identificar esses vieses para até minimizar isso nos meus textos. E se existe um processo formativo muito forte dos docentes e, consequentemente, né, dos estudantes. Então, sim, aqui não tem contraponto e tem Complemento. confluência, né? Perfeito. Professor Fernando, na sua fala inicial, né, o senhor colocou que os alunos usam mais que os professores. E uma pesquisa de 2023 da Titan Partners, ela confirmou exatamente essa informação, porque ela aponta que 27% dos alunos relataram ser usuários regulares de ferramentas de IA generativas, em oposição apenas, professor, 9% dos docentes. E quase metade dos alunos já experimentou ferramentas de escrita de IA pelo menos uma vez. 71% dos instrutores nunca experimentaram ferramentas de IA, professor. Isso é bastante preocupante, né? Eu acho que a Márcia colocou perfeitamente aí as questões, né, de que o ensino é uma questão muito colaborativa, de propor desafios. E o problema é que quando você começa a usar a IA, você está querendo economizar tempo muitas vezes. Os alunos, eles, eles são muito bons nisso, né? De querer ganhar tempo e produzir com menor esforço, né? E nessa forma de fazer, eu vejo um problema bastante sério, que é justamente como a Márcia colocou, o professor tem um papel, a interação aluno, 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 professor, 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 né? E inclusive com as ferramentas. E essa interação, eu vejo que o prompt da IA, aquela frase que você bota a pergunta, a IA, ela não questiona, ela vai sempre na sua opinião. Isso é horrível, né? Nós estamos aqui justamente para poder discutir um assunto. Mesmo que a gente tenha um consenso, mas nós estamos aqui debatendo um tema. A IA, ela não debate, ela simplesmente busca aquilo que cai dentro do que você jogou para ela. E isso é perigoso, porque ela vira um espelho do aluno. O aluno coloca uma coisa e ela vai naquela direção. Eu já fiz testes, né? Tipicamente, se você quer debater, quais são as vantagens dos veículos elétricos no mundo atual? Ela bota uma lista maravilhosa. Quais são as desvantagens? Ela destrói com os veículos elétricos. Então, cadê o debate? Cadê o questionamento? Cadê, né, a coerência? E, obviamente, que o aluno, se tudo foca no aluno conversando com a IA, se ele não deixa, vamos entrar nesse circuito, outras fontes de conhecimento, sejam outros sites, outros tipos de recursos, ou consulta a colegas, a professores, ele entra num círculo vicioso de conteúdos, né? Ele vai entrar a fundo em cima de uma visão que, no fundo, é a própria visão dele, porque ele deixa escapar no prompt, né, algumas coisas, né, que a IA vai responder. Eu vejo, assim, o lado educador, né? Eu acho que a Márcia também destacou muito assim, o educador, o papel dele é fundamental. Por exemplo, um professor, se um aluno pergunta uma coisa para o professor não vai entregar prontinho, fechado. Ele normalmente ele usa aquela pergunta para estimular, para avançar, para botar novas questões. Eu não vejo a IA fazendo exatamente isso. Ela até pode abrir um pouco o conteúdo e tal, mas o objetivo dela não é o aprendizado em si, não é o processo de aprender, né? E isso causa esse problema sério, que os alunos usam muito, eles se fecham numa ferramenta, porque é mais fácil ir num lugar só e usar aquela única fonte, né, que aparentemente sabe tudo,
e não buscar mais conteúdos, mais informação, visões diferentes, né? Então, eu acho que tem muito isso. E, de novo, eu sempre insisto que a IA, ela não é humana, ela não tem o que a gente, como humano, tem de percepções de mundo, de sentimentos, de sensações. Isso é muito perigoso. Eu vi, por exemplo, agora, recentemente, a gente teve aí o Dia dos Namorados, né? E aí, se eu perguntar para meus alunos quem é que escreveu uma mensagem para a namorada usando o chat GPT, eu sei que eles não vão dizer a verdade, que é outro problema, né? Porque ninguém gosta de confessar que está usando a IA, mas muitos usam. E aí eu fico pensando, no mundo atual, que valor tem uma mensagem no Dia dos Namorados escritas por uma IA que não sabe o que que é sentimento, amor, né, relacionamento? É vazio, é zero, né? Então, eu tenho medo disso, que a gente, e muitas vezes os professores não percebem isso, né? Quer dizer, eu trabalho com tecnologia, com IA, então eu estou sempre questionando essas questões, né? Mas quem não trabalha não se dá conta, assim como os vários namorados e namoradas que receberam mensagens lindas, maravilhosas de um escritor magnífico que seria seu namorado e no fundo era o ChatGPT. Então acho que tem que tomar muito cuidado com isso, muito mesmo. Professora Márcia, nós tivemos um estudo realizado em 2024, um estudo do Conselho de Educação Digital da Unesco, que ouviu 4.000 alunos em 16 países e mostrou 86% dos alunos usando o IA como parte dos seus estudos. E aí eu pergunto se essa proporção no universo dos professores seria muito diferente, professora. Com certeza ela é diferente, mas também entre os alunos, né? Se nós pensarmos no Brasil, só no Brasil, a gente tem uma diferença de uso e de acesso à infraestrutura, a recursos, a todo tipo, né, de diferenciação que dificilmente a gente pode falar, os alunos brasileiros estão usando a IA para produzir textos, muito mais. Nós não temos essa pesquisa ainda, né, com esses dados. A gente sabe que acesso à internet, nós temos 97% de pessoas, né, e que, na maioria, pelo celular. Bom, mas sobre o uso, né, da IA, então a gente tem aí inclusive para trabalhos escolares, nós não temos esses dados e eu acho que nós temos uma diferença enorme, seja de classe social, seja de região, enfim, para esse acesso, mesmo porque os aparelhos muitas vezes não dão conta disso. Bom, mas voltando um pouco, então eu já volto nesse tema, o Márcio, mas eu queria, porque o professor Fernando ele trouxe questões muito instigantes que eu gostaria de retomar. Então, assim, a questão do ganhar tempo, esse é um benefício enorme, né, que nós temos mesmo de usar esses recursos com inteligência artificial. Então, ganhar tempo é ótimo. Agora, a forma, e eu entendi que o que ele coloca, né, é a forma como se ganha tempo, que pode ser muito maléfica, né? Então, por exemplo, mais uma vez, se é para substituir, então ela não é benéfica para a educação, porque educação a gente quer construir, nós não queremos substituir. Então, se ela for para me bajular, né, como ele disse, para concordar com tudo que eu disse, e ela é bajuladora, muitos modelos são muito. Até assim, eles fizeram um afinamento, um fine tuning, para tirar um pouco de bajulação até do chat, porque estava demais. Mas se for para fazer isso, realmente, mas nós não queremos substituir a interação, né, que a escola proporciona muito, inclusive a educação básica, né, a interação entre as pessoas, a escola é o lugar, né, de ter conflitos, de aprender a lidar com os conflitos, então, em momento algum, eu acho que alguém pensa, né, em que a escola vá ficar ali só na relação entre aluno e recursos tecnológicos. Existe um momento, né, desse trabalho com os recursos tecnológicos, porque a função da educação também, né, o objetivo constitucional é formar para a cidadania, para o mundo do trabalho. Então, um problema será tirar esses recursos de dentro da escola.
Agora, como trabalhar com ele, é isso que a gente tem que pensar. Né? Então, essa não é questão de substituir, mas é caminhos. Então, nós pensamos muito no grupo, né, lá na cátedra, e também no grupo Educar Mais Aí, sim, ter a consciência de todos esses desafios e riscos, mas nós precisamos apontar caminhos, principalmente para a formação de professores. E aí, o letramento, ele parece, né, um caminho muito profícuo, porque eu preciso entender como funcionam esses sistemas, esses modelos, e aí, a partir dessa compreensão, eu posso evidenciar isso não fica encoberto, eu vou descobrir essas formas de funcionamento para melhor trabalhar com ela. Mas uma certeza a gente tem, tanto é um risco superestimar, quanto é um risco subestimar, né, a inteligência artificial para a educação. E é nessa vertente que nós estamos trabalhando. Então, saber que bajula, saber que concorda, isso é fundamental, e é isso mesmo, não é? Então, eu não posso ter ali como meu oráculo, como as minhas respostas, mas eu posso, por exemplo, aprender por um prompt, né, pedir que ela me faça perguntas sobre um conteúdo específico. Então, olha, eu tenho esse conteúdo de história para estudar. Eu não quero que você me dê respostas, eu quero que você me faça perguntas para que eu responda. E depois, a partir desse conteúdo, corrija as minhas respostas. Ah, mas me pergunte mais isso. Então, eu posso pedir isso também para os modelos, né, pelos chatbots, e eles têm uma atuação bastante produtiva com esse exercício. Nós também já fizemos e funciona bem. Uhum. Professor Fernando, exatamente na sua área, né, na matemática, por exemplo, uma plataforma alimentada por IA que poderia analisar os erros de um aluno e também fornecer até exercícios personalizados exatamente para abordar aquelas lacunas que foram evidenciadas, né? Agora, por outro lado, também existe uma grande preocupação com essa dependência excessiva da tecnologia que a IA pode trazer para a educação. Por exemplo, quando professores e alunos dependem exclusivamente de sistemas IA para o aprendizado, aí eu pergunto, professor, até que ponto isso pode levar a um colapso aí do compartilhamento e também aprendizado de conhecimento? É complicado, porque a gente vê essa tendência, né, de se usar muitas ferramentas, mas já por décadas a gente tinha os ambientes de apoio ao ensino, né, ferramentas que, justamente como bem você disse, Márcio, elas detectavam que o aluno errava e tal. A gente pode falar de coisas, exercícios mais diretos, matemática, né? Você faz o exercício, o aluno erra, você provoca ele a tentar de novo, quer dizer, você sabe a resposta correta, e isso já existia há muito tempo, né? Que são ferramentas de auxílio ao ensino. E a IA, ela entra agora como uma novidade, porque ela basicamente ela já te entrega a resposta. Você tem que saber justamente ãh, inverter esse papel, né? Como a Márcia disse, de muitas vezes pedir para que ela não te dê a resposta, mas isso não é o que o aluno faz, né? Então, eu acho que essa questão de você começar a fechar muito em uma ferramenta, né, em um tipo de interação, é que é o problema, porque a gente tem ferramentas excelentes de ensino, né? Eu uso ferramentas de visualização, que são um tipo de ferramenta computacional, na parte gráfica, para poder ver equações, para poder ver dados, visualização científica, ciência de dados. Eu dou aula de ciência de dados usando análise de dados, que é uma coisa excelente, né? Que eu não tinha um tempo atrás. Eu posso fazer o aluno hoje em casa, ele me gerar gráficos que analisam informações para tirar conclusões, e a gente fez isso. A produção de petróleo só aumenta. E todos os países dizem que estão lutando pela redução dos combustíveis fósseis. Isso está claro em dados governamentais, abertos, que você processa, que você mostra. Mas olha só, eu não consigo ver uma IA fazendo isso que eu estou fazendo em sala de aula, de provocar, de mandar o aluno ir na base de dados, pegar o dado, plotar, mostrar que está tendo um crescimento da produção de petróleo. Se tem mais extração, tem mais geração de CO2, né? Isso só eu, professor,
A IA faz isso? Não, a IA, o aluno pergunta qual é a produção de petróleo, tá ok. Mas ele não está tendo essa interação. E aí depende da ferramenta. Eu exploro ao máximo as ferramentas, eu exploro ferramenta de simulação, ferramenta de gráficos, de ciência de dados, ferramentas de programação, que são muito importantes, né? Mostrar que você pode desenvolver programas para criar uma lógica de raciocínio, de solução de problemas, e tudo isso é mediado pelo conhecimento que a gente tem de interação. Eu aprendo com os alunos e aí eu vejo como modelar cada novo semestre que eu dou aula é uma aula completamente diferente, porque eu incorporo o que está acontecendo, inclusive a IA, né? E eu acho que é isso que é o problema. Se eu só colocar a IA, de novo, a gente vai para aquela questão do uso exclusivo, né, da IA, ela é muito problemática, porque aí você começa a focar num só tipo de ferramenta, num só tipo de solução, e em respostas algumas vezes tendenciosas, porque aí ela segue aquele prompt, aquela coisa de querer só responder o que você colocou e não tem o questionamento que, obviamente, uma outra pessoa estaria questionando, ou talvez uma outra ferramenta, né? Usar diferentes fontes. Eu uso muito a internet, mas não é só o prompt do chat, né? Do chatbot. Eu vou na Wikipédia, na enciclopédia da internet, eu vou no Google. No Google eu vejo a data que foi publicado, eu vejo, inclusive, a relevância, porque ele ordena, né, por relevância. Eu sei da onde saiu, qual é a reputação do site. Na IA não tem nada disso, eu não sei de quando é, eu não sei a relevância, eu não sei a reputação daquela informação, se é fake, se é gerado, se é inventado. Isso no chatbot não se sabe. Então é por isso que eu sempre insisto. Eu acho que as múltiplas fontes é o essencial. É isso que faz a grande diferença, é isso que faz o aprendizado, né? Assim, de você ter justamente diferentes visões de mundo, né? De respostas. Professora Márcia, aprofundando um pouquinho essa abordagem do professor Fernando, né? Um lado empolgante aí do uso da IA na educação é exatamente a criação de experiências interativas, né? Realidade virtual, realidade aumentada, que são tecnologias até baseadas em IA. E eu pergunto, essas oportunidades de aprendizado imersivas e também envolventes, professora, até que ponto isso facilita a compreensão? Bom, essas interações, elas podem ser ganchos de entrada para conhecimentos mais aprofundados, né? Então, porque assim, nós somos, como o professor Fernando disse, né, pessoas e nós temos emoções, muito diferente dos recursos com IA. O que me faz querer aprender é o meu desejo, é a minha emoção, é a minha vontade. Então, eu posso utilizar muitos recursos que vão me dar vontade de querer saber mais sobre os temas, que vão ser portas de entrada, que a gente chama de ganchos de aprendizagem, né? Então, posso usar esses recursos mais lúdicos, que façam simulações. Eu estou pensando aqui ainda na formação das crianças e dos adolescentes, né? Porque as realidades virtuais também são bastante importantes, por exemplo, para a educação profissional, para simular já experiências, né, em atividades profissionais. Mas estou pensando no gancho de entrada para determinados assuntos de história, de geografia, em que pode ser uma entrada e o professor, a partir daí, consegue aprofundar e desenvolver um pensamento crítico sobre os assuntos com teoria até mais pesada, porque o aluno e o estudante tem desejo de aprender, porque ele já foi encantado por uma atividade mais lúdica inicial. Então, acho que isso na educação básica funciona bastante, as experiências, os laboratórios, a realidade aumentada, a possibilidade, né, de um estudo do meio à distância, porque talvez não viaje aí para outro país, para um museu, então isso é bastante interessante e isso impacta de maneira produtiva na educação. Acho que é uma boa utilização. Mas a gente volta, né? Nós estamos aqui desde o início falando de uma questão que é basilar para tudo isso.
não acredito que alguém possa achar que a inteligência artificial vá substituir todos os outros recursos educativos. E, prioritariamente, que ela possa, em algum momento, substituir um professor, né? Porque a educação se faz por essa mediação humana, mas essa mediação ela tem que ser, né, capaz de promover os melhores recursos para a aprendizagem. Então, o professor Fernando deu o exemplo que ele usa diversos recursos na aula, mas tem hora que o recurso não vai dar e é o professor que está lá. Então, o que a gente está defendendo aqui é que nós precisamos de uma formação muito robusta para todos os professores, para que eles consigam usar as melhores potencialidades dos recursos disponíveis na sociedade e que ele consiga executar de forma muito competente e eficiente o trabalho dele como professor. Então, nós estamos lutando por políticas públicas que investam prioritariamente na formação dos professores, né? Juntamente com a infraestrutura, mas que não comece pela infraestrutura e recursos e deixe de lado a formação do professor, porque não vai adiantar, não vai adiantar nada. Nós vamos ter um monte de plataformas e formas ineficazes de uso dessas plataformas, como tem acontecido em muitos estados, na educação pública, inclusive. Então, é conhecer para melhor utilizar. Uhum. Em cima do que a professora Márcia colocou, professor Fernando, até que ponto os avanços na IA e como é que fica essa interação humana? Até quando vai permanecer insubstituível no ensino, hein, professor? O ensino de qualidade, ele é de qualidade, e eu acho que as pessoas que trabalham justamente na educação com o ensino reconhecem isso. O problema é que existem forças econômicas, né? A gente conhece vários grupos educacionais que estão na Bolsa de Valores, que eu prefiro não citar nomes, e que vendem um ensino apostilado, né? É tudo apostila, é tudo preparado, alguns preparados com a IA. Mas equivale a IA. Você pasteuriza o conhecimento, você coloca tudo igual, tudo no mesmo modelo, tudo pré-pronto e joga para o aluno. Isso não é educação. Isso é a pior forma de destruir uma sociedade, é você criar um aprendizado desse tipo. E eu não estou falando, eu acho interessante que aqui a gente começou falando em IA, e eu estou falando agora de coisas que talvez seja no papel, né? Mas é uma ameaça seríssima. Eu vejo isso acontecer, eu avalio cursos, muitas vezes em processos avaliatórios aí de qualidade de ensino, e é incrível porque você vê esses cursos copy-paste. Eles têm sedes espalhadas em vários lugares e é tudo igual. Que é a IA, eu tô enxergando ali um robô, só que é um robô humano. Então, eu acho que essa questão de que algum dia a gente vai deixar de ter professores, só se esses heróis que tentam manter a educação de qualidade, que sabem o que é educar, eles, se eles deixarem de existir, desaba, porque a gente sabe que a pressão econômica é de usar ferramentas. Quer dizer, se você tirar o professor e botar um chatbot, um robô a responder para os alunos, pronto, você economizou muito. Se você trocar o material de aula para um material gerado por IA, coisa que já foi, inclusive, sugerida, eu não vou dizer, né, em que lugar, a Márcia sabe muito bem, mas substituir por apostilas, por conteúdos gerados por IA de qualidade extremamente duvidosa, isso é um desastre, né? Então, assim, que pode acontecer, pode, porque nós estamos falando aqui de questões econômicas, né? E eu vejo, inclusive, assim, falando em questão econômica, a gente falou da IA, né, do acesso, o aluno que tem acesso. Hoje em dia a gente já diferencia em quem tem acesso à IA paga e não paga, porque a propaganda que é feita, né, principalmente pela OpenAI, com o ChatGPT, o ChatGPT, é que o pago é muito melhor. Não é bem verdade, mas eles vendem isso, né? Então existe essa questão do dinheiro, da questão econômica, né? Você paga para ter. Imagina o aprendizado, então quer dizer que aquele que não é pago é ruim, ele está te dando respostas ruins? Complicado. Então, sim, nós temos um risco enorme
de que em algum momento alguém resolva olhar muito para o lado econômico e achar que é melhor substituir professor, que é melhor criar apostilas pré-preparadas por IA, que é melhor unificar conteúdos de uma maneira tão drástica a ponto de tudo ser tecnológico e pré-pronto. Esse é um momento desastroso, né, eu diria. E, felizmente, a gente tem instituições de qualidade, a gente tem, né, professores e profissionais de muita competência que lutam sempre para manter isso, né, num nível mais elevado. E eu espero que a gente sempre consiga evitar, vamos dizer, esse ataque da IA aos humanos, né, ou dos conteúdos pré-prontos e massificados, porque isso não ajuda na educação, na formação, né, não ajuda na melhoria da sociedade como um todo. Ainda em cima dessa questão econômica, professora Márcia, eu queria colocar a seguinte questão, porque o custo da IA na educação ele pode variar muito, né, dependendo de como as escolas pretendem usá-la. Agora, o que isso pode, por um lado, atrasar ainda mais a implementação da IA no ensino, e como é que fica aquela questão relativa às desigualdades entre as instituições de ensino, professora? Essa é uma questão que o nosso grupo tem se debruçado e nos preocupa bastante, porque nós temos mundos, mesmo em São Paulo, e que dirá no Brasil, completamente díspares, né, de acesso, de infraestrutura, de formação de professores, de materiais. Então, um dos desafios é o aprofundamento das desigualdades. Desde os sistemas, porque tem uma questão, né? Sendo a inteligência artificial como uma tecnologia de propósito geral, ou seja, ela está em todos os sistemas econômicos, né, sociais, enfim, muito além da escola, a falta de preparo adequado, né, para os usos dos recursos vai gerar, né, e já tem gerado, quando se sai da escola, um abismo de oportunidades. E diferente, por exemplo, da Revolução Industrial, que você poderia fazer um treinamento, né, para modificação de funções, a gente não consegue imaginar mais que alguém que poderia trabalhar num caixa de supermercado ou um atendente possa ser treinado para ser um operador de drone, por exemplo. Isso é uma questão formativa, é uma formação de muitos anos. Então, quando essas funções elas se tornam automatizadas, a gente tem aí um problema que é o que essas pessoas agora vão ter habilidades, né, para poder executar no mundo do trabalho, por exemplo, para suas vidas. É uma questão que os professores da escola e desde a educação básica, nós não podemos agora negligenciar essa necessidade formativa. Nós temos escolas que não têm, né, acesso a uma conexão de internet. Se tem muitas escolas, nós temos o CETIC, né? Tem esses dados agora, fez em 24, nós temos muitas escolas, a maioria já tem até conexão, mas muitas para âmbito de secretaria, e outras que vão para a sala de aula, mas a conexão não dá conta de programas e de preparação de um trabalho pedagógico adequado. Então, essa condição, né, de aprofundamento das desigualdades, ela é premente no Brasil. A outra questão nós proibimos os celulares, ok, era uma necessidade real, né, porque o uso dele recreativo estava impedindo que as aulas acontecessem, mas, ao mesmo tempo em que nós proibimos os celulares para o uso recreativo, nós precisaríamos ter preenchido essa lacuna com uso pedagógico e com recursos adequados. As crianças, os adolescentes, e até os estudantes de universidades, eles não têm que usar o seu próprio dispositivo para trabalhar pedagogicamente, mas nós temos que oferecer os recursos para que esse trabalho aconteça. O que a maioria dos casos que está acontecendo agora é que isso foi extirpado das escolas. Então,
todo mundo lá com as suas apostilas, né? Na maioria dos casos, como o professor Fernando disse, todo mundo usando material físico, os estudantes usando os recursos de forma recreativa fora do ambiente escolar, e nós não estamos preparando. Isso na maioria das escolas e, na maioria dos casos, escolas com estudantes de baixa renda, porque as elites têm os seus computadores por aluno, tem os seus laboratórios, tem um computador para cada aluno e tem uma formação boa dos professores, né? Então, nós precisamos exigir políticas públicas, de fato, para que essa formação ela seja para todos e para todas, porque para alguns ela continua sendo efetiva. E aí, só pegando o gancho do professor Fernando, que eu gostei muito, né, que ele tenha lembrado das apostilas, quando a gente conversa sobre a plataformização do ensino, a gente traz sempre isso. Bom, mas isso começou lá com os sistemas apostilados, aula 1, atividade de aprofundamento, atividade para casa. Aí no outro dia o professor, aula 2, atividade de aprofundamento, lição para casa. Agora isso se exacerba, né? Porque com a plataforma a gente ainda tem a vigilância, né? De acessos, porque a vigilância de tempo nós já tínhamos com os sistemas apostilados. Agora a gente ainda tem a vigilância de acesso. Então, quer dizer, isso tem se agravado ainda mais. Uhum. Professor Fernando, uma outra questão, por exemplo, alguns alunos, né, usam o chat GPT para escrever dissertações, teses, e sem divulgar o uso da IA, né? Isso é considerado uma forma de trapaça, muito semelhante ao plágio, o que pode gerar sérias consequências. O que pensa a respeito, professor? Esse continua sendo um problema porque não tem como. Se você me entregar um texto de um trabalho, né, um trabalho, um relatório, uma dissertação, o que for, uma redação, pode-se dizer que não dá para provar que foi feito por um humano ou por uma máquina, né? Claro, tem sinais, mas eu não tenho como comprovar isso, porque na verdade a máquina está imitando o humano e ela imita bem. E o humano também pode inserir erros propositais no texto, também pode fazer, o mesmo que a máquina também pode fazer. Então, isso é uma coisa que eu sempre tenho insistido muito. Não há como ter um detector de textos gerados por IA, né? Inclusive, na área dos estudos da computação, a gente tem o chamado teste de Turing. É um teste em que você interage com a máquina para ver se ela engana você, mas é uma interação, é um processo. Se eu tenho uma única interação, eu não vou ter dado o suficiente e nem condição de fazer o contraponto, né? E de jogar contra a máquina, dizendo, pô, mas peraí, me fala mais sobre isso, né? E aí, com isso, inclusive isso é a origem da famosa prova oral, né? A gente chegava a um ponto que você não sabia mais se o aluno estava colando, você chamava ele para fazer a prova oral, porque assim, ou ele sabia ou ele não sabia, né? Mas é uma interação, isso faz parte do jogo da interação, né? O aluno, deu branco. Tá, deu branco, mas não em todo o cérebro, né? Então, eu acho que essa questão, ela é muito complexa, e aí eu posso falar, inclusive, de uma experiência que a gente tem na USP. Aqui, todo aluno que entrega um trabalho de pós-graduação, existe um formulário em que você diz se usou uma ferramenta tecnológica para testar contra plágio. Essa ferramenta funcionava até 5 anos atrás. Parou de funcionar, porque ela detectava o texto igualzinho. Ela detectava o copy-paste. E hoje, com a IA, você consegue reescrever textos de forma diferente. Inclusive, tem botões. Eu tenho um botão, uma ferramenta no editor de texto que diz assim: reescreva o texto que eu acabei de escrever. Gente, é impossível. Quer dizer, não tem como você saber se aquilo foi gerado por uma IA ou foi gerado por um humano. E essa falta de capacidade de você entrevistar a IA ou entrevistar o trabalho, né? Ela é o problema. Então, assim, eu diria que, como professor, eu atualmente tenho problemas graves de distinguir
o que é entregue por uma IA ou não. Porém, o que a gente faz é que, claro, professores que estão preocupados com isso vão fazer uma avaliação um pouquinho melhor. Eu dou aula de programação, meus programas não são. Antigamente, os professores davam uma coleção de programas que era uma sequência. Você ia do mais simples ao mais difícil. Isso não está dando mais certo, porque os simples estão todos na internet e estão no chat GPT, nos chatbots. Então, o que que a gente faz? A gente cria coisas novas, bem diferentes. Só que haja criatividade, né? Para você estar sempre desafiando. E é um pouco isso, é a entrevista. Eu tô, na verdade, eu tô caindo na tentativa de fazer uma prova oral, no sentido de que não adianta eu ter acesso à internet, que eu vou ter que forçar a pessoa a fazer aquela discussão, aquela. E é o que a gente quer que os professores façam no uso da IA, que possam usar na sala de aula, mas que possam usar de uma maneira crítica. Uhum. Então, assim, em resumo, nós não temos hoje em dia como provar que o plágio né, o plágio no sentido de plagiou a IA, né, copiou da IA, está ocorrendo. Não, né? Inclusive, até tem professores que podem ser processados se ele pegar usar uma ferramenta dessa. Ela diz que a IA é do zero. Isso está errado, porque não tem como ele provar, assim, 100% de certeza. E aí, bom, o resultado disso é que a gente tem que achar maneiras alternativas. E, de novo, a gente volta ao lado humano. O humano tem essa capacidade de buscar diferentes soluções, buscar diferentes alternativas para avaliar melhor, para saber se realmente o conteúdo, né, conteúdos que você vai avaliando progressivamente, com diferentes desafios, eu acho que essa é a questão, né? Então, é um grande desafio, mas, de novo, como falou a Márcia, a gente precisa formar professores, qualificar professores, porque isso é essencial. Senão, de novo, a gente vai cair na apostila. E eu até me lembrei aqui do o ensino por correspondência, era o primeiro ensino apostilado, né? Não que não fosse razoável, mas assim, ele formava especificamente, você sabia trocar uma lâmpada, né? Não ia para uma coisa maior. E a gente precisa de profissionais hoje em dia mais qualificados. E depois substituiu isso. Também, muito tempo, eu vi professor que entrava em sala de aula. A gente tinha muitas escolas que tinham uma TV com aquele videocassete embutido, botava o vídeo e dava o play. Gente, aula de história era um vídeo de história. É exatamente o que a gente está falando atualmente. Você dá o play, não questiona, não debate. Eu acho excelente você tirar trechos de vídeo, discutir, debater, fazer sessão de cinema de debate é excelente dentro da universidade. Mas dar o play e ir embora, né? Isso. E é exatamente o que está acontecendo. A gente está pegando o vídeo, em vez de ser do videocassete, é um vídeo que veio da internet, pode estar mais bonitinho, mais ajeitado. Mas, de novo, a gente volta a coisas pré-produzidas e o aluno vai reproduzindo, né? Ele vai fazer o copy-paste. Eu não vou dizer que um vídeo talvez de história do History Channel bem montado não seja excelente. E o aluno vai entregar isso como resultado, eu não posso dar zero, né? Mas eu também, assim, como que eu vou provar que não foi ele que fez? É difícil, é difícil. Aprofundando um pouquinho essa questão colocada pelo professor Fernando, professora Márcia, falemos agora sobre, por exemplo, a perda do pensamento crítico, né? Um aluno do ensino médio, ele está diante de um texto aí complexo, e aí ele lança a mão da IA para interpretação. Aí eu pergunto, nesse caso, como é que ficam os argumentos do próprio aluno e o que dizer da sua capacidade de pensar de maneira independente, a fim de proporcionar uma reflexão mais profunda, hein, professora? Assim, o que eu penso sobre isso é que ele pode conversar com a IA, mas ele tem que conversar com os seus pares e os professores. Então, se para estudar ele utilizou IA, assim como, bom, daqui a pouco eu volto no processo de orientação, ele utilizou, ele leu, ele produziu, mas se na hora da aula eu fizer uma roda de conversa ali, então vamos falar, coloca o tema. Bom, e aí, o que que você pensa? Quais são as complexidades? Quais são os pontos positivos? O que que você pensa sobre isso? Então, se eu utilizei como recurso de estudos,
não é? É um recurso de estudos, mas eu tenho que mobilizar o aprendizado, né, para minha questão, meu contexto. Então, aí o professor contextualiza, traz um estudo de caso a partir daquela informação que ele adquiriu lá. Então, essas metodologias, elas vão impedir que seja simplesmente uma cópia ou que nenhum estudante vai decorar o texto que o chat trouxe, se ele precisar falar sobre isso. Mesmo se ele precisar produzir, tudo bem, eu dei um trabalho, mas ele vai precisar apresentar o seminário. Bom, ele vai ter que ler aquilo lá, não vai decorar, ele vai ter que criar, mobilizar o seu conhecimento para poder apresentar. Isso é aprendizagem. Isso é aprendizagem. Ele utiliza como mais um dos meios de aprendizagem. Sobre os processos de orientação, que o professor Fernando falou tão bem, já disse da questão da prova oral, né? Essas metodologias são provas orais. Eu estou avaliando os processos, eu não preciso chamar número 1, número 2, vem aqui falar a resposta. Mas nessas conversas com objetivos pedagógicos, são provas orais. E no processo de orientação, por exemplo, às vezes, né, quando eu estou falando sobre isso, vem sempre essa questão: mas no final o aluno entregou uma dissertação que a gente tem certeza que era do chat. E não tem como provar, tem que aceitar. Bom, mas se eu li esse trabalho só no final, será que o problema é do estudante? Será que ele me trouxe um trabalho e de repente eu me deparei com isso no final, um texto pronto? Será que é o problema do estudante? Então a gente tem que voltar, porque se eu fiz o processo de orientação, eu sentei com meu orientando, eu conversei, a gente tirou dúvidas, eu indiquei referência, ele me trouxe respostas. Será que no final vai chegar um texto pronto, todo feito pelo chat? Então, assim, a gente também tem que chamar essa responsabilidade, né, para o processo mesmo educativo e para todos os atores que estão envolvidos nele. É um pouco isso, Márcio. Professor Fernando, uma outra preocupação é a confidencialidade dos dados e a proteção da sua privacidade. E aí eu pergunto, até que ponto as instituições de ensino elas estarão preparadas para implementar políticas de privacidade e também protocolos de segurança robustos com o objetivo de proteger os dados de alunos e professores, hein? Resposta simples e direta: não estamos preparados. Não temos como ter privacidade no mundo atual. Se eu sair na rua, eu sou capturado por N câmeras. Se eu entrar na internet, tudo que eu digitar tá lá no browser, tá lá. Tem ferramentas para esconder, ocultar, mas é tudo, convenhamos, né? Eu uso Windows, eu uso ferramentas que a gente sabe que nos observam, que anotam. Meu celular provavelmente agora está escutando tudo que eu estou falando. Então, eu acho que é uma ilusão. A gente está vivendo num mundo em que privacidade virou uma ilusão. E aí o que aconteceu é que se levantou esse ponto, porque algumas empresas, os funcionários, começavam a colocar dados sensíveis da empresa no chat GPT. E se viu que ele tinha acesso, então, a informações sensíveis. Aí criou, uau! Tá, mas aí o cara, em vez de colocar no chat GPT, ele manda um e-mail. O e-mail está no servidor, né? Então, é meio assim, sei lá, eu acho que a gente fica. Essa questão de você tem, né, uma neurose quase. Ah, minha privacidade, os meus dados. Não, olha, se você quiser, você tem que tomar medidas militares, isolar a rede, não ter acesso a nada externo. Porque hoje em dia a privacidade é uma coisa assim. Claro que a gente gostaria que algumas coisas fossem mais privadas, mas eu, em consulta médica, o pessoal está pedindo para mandar por e-mail, por WhatsApp, laudos e coisas. Quer dizer, gente, está circulando dados que são considerados, né, justamente dados médicos, é um dado considerado extremamente sigiloso e sensível. E a gente toma iniciativas, é óbvio, toda a área de computação tem muito investimento em cima de se tentar proteger dados, mas a minha visão é não, não, não ir para o lado da neurose, porque senão eu vou ficar louco, né? E aceitar que o mundo é vigiado, que você
está sendo observado. Claro, de vez em quando eu boto aquela tampinha para tapar a câmera, ou viro o celular para ver se ele não. Mas assim, o áudio do celular já é uma coisa que hoje em dia é muito difícil de não estar sendo gravado, que pode ser. Claro que não quer dizer que sempre seja, né? Mas é muito complicado de você garantir qualquer coisa. Eu faço videoconferências, né, reuniões remotas, e algumas delas, assim, a gente assina um termo, porque eu estou tratando uma empresa, um assunto extremamente sigiloso. Sim, mas a empresa que é a dona da videoconferência teve acesso a tudo que eu fiz, tudo que eu disse. Então, eu acho que tem que perder um pouco essa questão de achar, né? E a gente tem que ser um pouquinho realista. Privacidade, você tem que exigir a privacidade, como eu disse, dados médicos, pessoais, vida privada, de não divulgar isso para todo mundo, mesmo sabendo que você pode estar tendo a sua privacidade invadida. E o caso da IA é só a ponta do iceberg dessa perda de privacidade geral que existe na atualidade. Professora Márcia, o Brasil ainda experimenta patamares alarmantes quanto à exclusão digital. Será que a introdução da IA na educação não poderia acentuar a disparidade digital entre instituições, alunos e professores? Sem dúvida, mas ela já está. E se nós tirarmos isso da educação, nós vamos estar acentuando ainda mais, porque ela está na sociedade. E a função da educação é formar para a cidadania, para o mundo do trabalho e plenamente a pessoa. A função da educação não é se enclausurar dentro dos muros de uma escola e depois esse estudante sai da escola e não sabe o que fazer com isso. Então, assim, a escola tem que estar em diálogo constante com a sociedade em que ela está inserida. Não, não é uma opção isso. Não é uma opção, é um compromisso. Então, se a exclusão ela acontece na sociedade, nós temos que lutar para que ela não aconteça e mais fortemente ainda que ela não aconteça desde os anos iniciais, porque nós estamos fadando, né, uma enormidade de pessoas e voltaremos a ter castas, de forma intransponível. Essa é a nossa luta e por isso nós precisamos compreender esses sistemas antes de querer distância, ou falar que, enfim, que invade a nossa vida, que vai causar mais discriminações, isso tudo é uma verdade. Mas a gente precisa compreender para minimizar os riscos que nós temos e que eles são, talvez alguns riscos a gente consiga minimizar sim, outros nós temos que lidar com eles. Como o professor Fernando disse sobre a questão da privacidade, que é uma questão muito séria, principalmente falando de crianças e adolescentes, né, nós temos que ter alguma regulação, sim, não é? Mas, de fato, está tudo posto. Eu fui para a academia outro dia, trocaram a biometria digital pela facial, e aí eu fui perguntar por quê, né? Falei, mas porque já estava funcionando. Ninguém sabe dizer. Tem essa falta de transparência, não sei para onde vão meus dados, não sei que empresa está recolhendo, não assinei nenhum termo de consentimento. E isso está acontecendo nas escolas também, principalmente com a biometria facial. Uhum. Professor Fernando, um outro problema que já acontece também quanto ao uso dos sistemas IA, até no campo comercial também, diz respeito aos parâmetros utilizados para avaliar, por exemplo, alunos e até que ponto eles poderão estar contaminados por preconceitos inerentes, ou seja, os algoritmos podem ser influenciados por dados tendenciosos, o que levaria, inclusive, a uma avaliação injusta, professor. Bom, avaliar pessoas é uma coisa que existe no banco, quando você vai pedir crédito, e existe quando você vai pedir um visto para entrar em um certo país, hoje em dia, que está exigindo uma avaliação que inclui você dar a senha do acesso aos seus dados nas redes sociais. Isso é uma avaliação. E é uma avaliação tendenciosa, porque o que significa
eu já me considero uma pessoa que não vai conseguir visto para entrar nos Estados Unidos, porque eu critico o atual governo, justamente porque ele é contra a diversidade, ações afirmativas e respeito em geral às diferenças entre as pessoas e todo, né, a questão de tanto cultural, origem, né, de que país você vem, etc. E eu seria uma pessoa que, se eu abrir meus dados, eu não vou entrar. Então, eu estou sendo avaliado. E aí a gente está falando, né? Eu estou falando um pouco de avaliação para mostrar o quanto uma avaliação pode ser tendenciosa. Existe um algoritmo que vai esmiuçar lá tudo que eu faço, que eu publico, e quando eu estou criticando uma posição política, eu viro alvo de uma avaliação negativa. E aí eu acho que a gente pode voltar agora para o tema educação. Assim como eu posso avaliar pessoas negativamente do ponto de vista político, do ponto de vista, talvez até só porque eu sou latino, né, vem da América Latina, eu posso avaliar estudantes também. Quer dizer, se o estudante não concordar com a minha posição política, né, qual é a visão que ele teve do golpe em 64, que alguns preferem não chamar golpe, ou tem gente que aceita ou não aceita o impeachment que nós tivemos, né, da presidenta, que chamam de golpe. E aí, bom, e quem é que vai escrever a história correta? E eu tô falando aqui de uma avaliação de um aluno respondendo questões de história. 64 foi golpe, Dilma foi golpe? É uma questão complexa. Né? Eu prefiro nem entrar nessa seara, né? Eu só estou colocando aqui porque justamente ele está usando a mesma palavra e a gente sabe que existem pessoas que veem ela de diferentes formas. E qual é o correto? Aí vem, de novo, a gente volta ao correto. Não existe correto. Existe diálogo, existe discussão, existe o contraponto, existe o debate. Eu acho que o debate é uma coisa tão rica quando ele é um debate, não quando ele é, como a gente vê na TV nas eleições, em que você não está debatendo, você está lá tentando acusar o seu oponente. Né? E eu acho que quando você fala em educação também, você vai ter pontos de vista. Né? E pontos de vista são diferentes. A questão é até que ponto eu consigo respeitar os pontos de vista, respeitar as diferenças. Né? E quando eu falo em diferença, eu sei que é bem possível que já na nossa audiência tenha alguém que está dizendo, aí, lá vem né, um da esquerda, um comunista, ou né, o fundo vermelho aqui tá muito vermelho. Não, não é nada disso, gente. Eu não estou aqui defendendo. Eu estou defendendo que as diferenças fazem a riqueza. Se olhar para a natureza, qual é a maior riqueza da natureza? A diversidade da natureza. E foi isso que nos fez ter esse mundo maravilhoso, que tem de flores lindas a espinhos que protege justamente a planta. A diversidade é rica, ela é maravilhosa, ela é complementar. E, infelizmente, tem gente que acha que diversidade é um perigo, que todo mundo devia ser da mesma opinião, da mesma cara dele. Né? Imagina se todo mundo fosse igual, não tem uma diferença única, que seria o mundo? Então, eu acho que aí, quando a gente fala em avaliação, qual é o critério? Eu acho que a pergunta maior é essa: o que eu estou avaliando? Eu estou avaliando a minha opinião, se eu incutir ela em alguém, ou eu estou avaliando outra coisa, que seria o crescimento, a evolução que o cara teve na capacidade dele de ser alguém que vai fazer bem para a sociedade. Né? Eu acho que a Márcia tem colocado aqui claramente, né, que a educação ela não é só o conhecimento, ela tem a contribuição para a sociedade. Uhum. E para a pessoa, claro, para ela ter qualidade de vida, para ela poder ter um emprego, para ela poder ter conhecimento, mas avaliar, e avaliar isso é uma coisa muito subjetiva. Uma máquina não avalia isso, porque ela não tem a mínima capacidade de entender o que é, né, esse tipo de conceitos, que são conceitos de valores humanos. Tá? Então, realmente, assim, é muito preocupante quando a gente vê, se você usar um método de avaliação automatizado e que ele não tem esse lado humano, é perigoso. Tá? Eu mesmo avalio meus alunos, mas eu consigo reconhecer quando tem um aluno que tem algum problema,
A gente não pode chegar, pô, você tem que fazer tal coisa. Não, vamos, né, vamos conversar. Eu acho que tem que ter um lado humano. Eu vejo, a gente não pode deixar de ser humano e virar uma máquina. E se a avaliação também virar maquinal, é triste. É triste. Seu minuto final, professora Márcia. Bom, acho que foi um contraponto de muitas concordâncias, né? Porque para quem trabalha na educação é bastante evidente que o humano está no centro do processo. A gente quer desenvolver as pessoas para um mundo melhor, para contribuir com o bem-estar social e que todos os recursos, né, que potencializar esse objetivo maior, eles são bem-vindos e eles devem ser utilizados com as suas melhores potencialidades e minimizar os riscos. É sobre isso que a gente está falando com o IA. Para que a gente minimize os riscos, a gente precisa compreendê-los, e para isso, no caso da educação, é essencial que o investimento seja prioritariamente na formação de professores e, em segundo lugar, sim, na infraestrutura e investimento nos recursos. Parece que isso, em alguns, né, estados, essa hierarquia está invertida, e é sobre isso que a gente tem falado com bastante ênfase. Muito obrigada por essa conversa. Professor Fernando, gostei demais desse papo, desse contraponto, e Márcio, obrigado pelo convite. Professora Márcia Azevedo Coelho, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito obrigado, então, pela sua participação no Contraponto, professora. Professor Fernando Osório, pesquisador do Departamento de Sistemas de Computação da USP São Carlos. Muito obrigado pela participação mais uma vez no Contraponto, professor. Eu que agradeço a oportunidade e sempre assim muito feliz de poder participar justamente num programa chamado Contraponto, que é de discussão, de debate, mesmo que a gente tenha uma convergência de ideias, né? Pode ter gente que discorde do que a gente apresentou aqui, mas colocar, apresentar, abrir, sair de fora da universidade, né? Alcançar outros públicos é essencial. E foi um prazer estar aqui com a Márcia, com o Márcio junto aí, e ter essa oportunidade de pelo menos colocar na mesa temas tão importantes e tão relevantes. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano no painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br.